Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer para mais uma aula de matemática. Fique ligado. Vamos lá para mais uma correção de matemática, aula de terça-feira, dia 4 de maio de 2021. O nosso objeto de conhecimento, classificação dos triângulos, e aí a gente viu a classificação dos triângulos de acordo com os lados e também de acordo com os ângulos. Então vamos para a primeira questão. Da sentença abaixo, assinale a que é verdadeira. Então nós temos aqui 5 opções, apenas uma é verdadeira. Já comecei aqui na primeira, só para adiantando aqui. Então o item A diz que um triângulo equilátero pode ser retângulo. Por que é falso? Veja bem, um triângulo, para poder ser equilátero, ele tem que ter os 3 ângulos iguais com os 3 lados iguais. Equilátero é a classificação de acordo com os lados. Então, você teria 3 lados iguais. Se ele tiver 3 lados iguais, ele também vai ter 3 ângulos iguais. E aí, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, e aí se eu dividir 180 por 3 vai dar 60. Então não teria possibilidade de ser um retângulo, porque um retângulo teria um ângulo reto de 90 graus, tá certo? Por isso que é falso. Letra B. Todo triângulo retângulo é escaleno. Não, nem todo triângulo retângulo é escaleno. O que é um triângulo escaleno? Só um triângulo escaleno é um triângulo que tem 3 lados com medida diferente. Então, se ele tem 3 lados com medidas diferentes, ele pode ser um triângulo retângulo escaleno? Pode, mas ele pode ser um triângulo retângulo isósceles, certo? O importante é que você entenda que para poder ser um triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto, certo? E aí, se eu quiser classificar de acordo com os lados, se eu colocar 2 lados iguais, vai ser retângulo e isósceles. E se eu tiver 3 lados diferentes, é que ele vai ser retângulo e escaleno, né? Mas aqui eu estou dizendo todo triângulo retângulo é escaleno? Não, nem todo triângulo retângulo é escaleno, porque eu também posso ter um triângulo retângulo isósceles, tá certo? Então, por isso que é falso. Letra C diz que todo triângulo equilátero é acutângulo. Veja bem, o que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é um triângulo que tem os 3 lados iguais. Então, se ele tiver os 3 lados iguais, né? Se ele tiver os 3 lados iguais, é claro que ele também vai ter os 3 ângulos iguais, que seria o ângulo de 60, né? 60, 60 e 60. Então, se os 3 ângulos são 60, então é menor que 90. Se é menor que 90, é acutângulo. Por isso, todo triângulo equilátero é acutângulo puramente verdadeiro, certo? Então, letra C é a minha opção correta. Aí vamos só descartar as outras. Todo triângulo obtuso é isósceles. Veja bem, o que é um triângulo obtuso? Um triângulo obtuso é aquele triângulo que mede mais de... Tem um ângulo obtuso que mede mais de 90 graus. Por exemplo, esse daqui mede mais de 90 graus. Se eu fechar aqui, eu vou ter um triângulo obtuso, tá certo? Ele é acutângulo? Veja bem, o acutângulo não, ele é isósceles. Para poder ele ser isósceles, esses 2 lados aqui teria que ter a mesma medida, certo? Mas eu posso fazer ele com a mesma medida, como posso fazer ele maior, né? Com medidas diferentes. Por isso que nem todo triângulo obtuso é isósceles. Eu posso ter um triângulo obtuso, isósceles, posso, mas nem todo triângulo obtuso é
isósceles, por isso que é falso. Letra E, todo triângulo isósceles é acutângulo. Veja bem, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais, né? Com a mesma medida. Digamos que eu tenho esse triângulo aqui, essas duas medidas são mesma coisa. Digamos que aqui 4 centímetros, aqui 4 centímetros. Então, fechando aqui, aqui eu teria um ângulo reto, por exemplo. Veja bem. Então, olha o que eu estou dizendo aqui. Esse triângulo aqui, de acordo com os ângulos, ele é um retângulo. E de acordo com o lado, ele é isósceles. Por quê? Porque os dois lados têm a mesma medida. Mas a afirmação está dizendo que todo triângulo isósceles é acutângulo. Então, não é. Pode ter um triângulo isósceles acutângulo? Pode, mas nem todo triângulo isósceles pode ser acutângulo. Por isso que é falso. Certo? Segunda questão. Assinale a alternativa correta sobre a classificação dos triângulos. Veja bem, então a classificação dos triângulos eu posso classificar quanto aos lados ou quanto aos ângulos. Então vamos ver o que diz as opções. Letra A. Triângulo equilátero é aquele que possui todos os ângulos medindo 90 graus. Totalmente falsa, né? Imagine que nós não temos nenhum triângulo que tenha todos os ângulos com 90 graus. Nós só podemos ter um ângulo com 90 graus, não é isso? Então, falso. Letra B. Triângulo isósceles é aquele que possui todos os lados diferentes. Também é falso. Por quê? Porque o triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais. Aqui está dizendo que possui todos os lados diferentes. Por isso que é falso. Letra C. Triângulo acutângulo é aquele que possui exatamente um ângulo agudo. Também é mentira, também é falso. Por quê? Porque um triângulo acutângulo, ele possui os três ângulos agudos. Aqui está dizendo que possui apenas um ângulo agudo, mas não, são os três ângulos, tem que ser agudo para poder ser um triângulo acutângulo, certo? Letra D. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso, exatamente. Triângulo obtusângulo, ele possui só um ângulo obtuso, por isso que é verdadeiro, ok? E a E, só para descartar, triângulo retângulo é aquele que possui todos os ângulos retos. Falso. O triângulo retângulo, ele só possui um ângulo reto e não todos, por isso que é falso. Então, resumindo, nossa opção verdadeira é a letra D, ok? Questão 3. Classifique cada triângulo de duas maneiras. Primeira maneira, em relação aos ângulos. E a segunda maneira, em relação aos lados. Certo? Então, como está pedindo de acordo com os ângulos, vamos colocar nesse primeiro espaço a classificação de acordo com os ângulos. E segundo, de acordo com os lados, vamos colocar aqui lados, para poder a gente não misturar, certo? Então, vamos lá. Nosso primeiro triângulo, se observa que é um triângulo ABC, que tem como medidas de lado 4 centímetros e 4 centímetros. Esse lado aqui, como não foi dada a medida, isso quer dizer que ele não é um triângulo com 4 centímetros. Ou não é um lado com 4 centímetros.
Você olhando para a imagem dá para perceber que esse lado aqui ele é um pouco menor do que esse, né? Então, talvez aqui desse 3 centímetros, né? Mas vamos lá, a classificação aqui inicial vai ser de acordo com os ângulos. Observe os ângulos, 30, 75, 75. Então, todos os três ângulos são menores que 90 graus. Então, o triângulo que tem três ângulos menor que 90 graus, nós chamamos de ângulos agudos. Então, ele possui três ângulos agudos. Se ele possui três ângulos agudos, ele é um triângulo, muito bem, acutângulo. Acutângulo. Ok? Pronto. Agora vamos classificar logo de acordo com os lados. Ou melhor, vamos classificar todos de acordo com os ângulos. Depois a gente vem para cá, classifica todos de acordo com os lados. Para poder não misturar aí, né? Pronto. Vamos lá para o segundo triângulo. Meu segundo triângulo, eu tenho um triângulo, né? Observe que os lados são diferentes, 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros. Se os meus lados têm tamanhos diferentes, vai fazer com que os meus ângulos também tenham tamanhos diferentes. Aí você observa que esse ângulo é o ângulo maior, já foi dado 110 graus. Veja bem, o ângulo 110 graus é um ângulo maior que 90 graus. Então, se ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo chamado obtuso. Se ele é um ângulo obtuso, é claro que o triângulo é chamado obtusângulo. Certo? Então, o triângulo é obtusângulo, porque tem um ângulo obtuso maior que 90 graus. Ok? Beleza. Vamos lá para o próximo. Esse terceiro triângulo, você observa que tem lado 3, 3. Aqui não foi identificado o tamanho, mas dá para perceber que esse lado 3 centímetros e esse 3 centímetros, esse lado, né, oposto, a gente percebe que é bem maior, né? Talvez aqui desse 4 centímetros. Veja bem, mas os ângulos, eu quero classificar de acordo com os ângulos, não é isso? Então veja bem, eu tenho 45 e 45. Se eu tenho 45 e 45, 45 mais 45 vai dar 90. E aí tem um ângulo reto que é mais 90, não é isso? E aí o triângulo que possui um único ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Pronto, então classifiquei de acordo com os ângulos. Eu tenho primeiro acutângulo, porque tem três ângulos agudos. Segundo, obtusângulo, porque tem um único ângulo obtuso. E o terceiro, retângulo, porque tem um único ângulo reto. Ok? Agora vamos lá, classificar de acordo com os lados. Veja bem. De acordo com os lados, ele só pode ser três tipos. Ele pode ser equilátero, ele pode ser escaleno ou ele pode ser isósceles. O primeiro, nós já vimos que os lados têm 4 e 4. Se esse lado tem 4 e esse 4, a gente percebe que esse é um pouquinho menor, deve ser 3. Vamos colocar aqui só 3, só para... Então, o que é que a gente percebe? Que ele tem dois lados iguais. Dois lados iguais, dois lados com a mesma medida, ele chama-se triângulo isósceles. Certo? Então, meu triângulo é isósceles. Ok. Nosso segundo triângulo, você observa que ele tem um lado 2 centímetros, o outro 3 centímetros
e o outro 5 centímetros. Ou seja, nós temos 3 lados com medidas diferentes. O triângulo que possui 3 lados com medidas diferentes é chamado escaleno. Não esqueça, escaleno que tem 3 lados com medidas diferentes, ok? E nosso último triângulo, observe que eu tenho aqui 3 e aqui eu tenho 3, e esse lado, né, dá para perceber que ele é um pouquinho maior, digamos que se ele fosse 4 centímetros, né? Então, o que é que nós percebemos aqui? Que são 2 lados iguais. Se eles têm 2 lados iguais, ele é isósceles, né? Para poder ele ser equilátero, os 3 lados teria que ter a mesma medida, né? Teria que ser 3, 3 e 3. Então, nesse caso, nós temos mais um triângulo isósceles. Então, ok, essa é a nossa resposta da terceira questão. Para finalizar a nossa quarta questão, nos triângulos a seguir, colocamos as medidas dos ângulos. Veja bem, está dizendo que nós colocamos as medidas dos ângulos. Classifique-os em relação a essas medidas. Então, eu estou pedindo para classificar de acordo com as medidas dos ângulos. E classificando de acordo com as medidas dos ângulos, ele só pode ser o acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Não tem nada a ver com isósceles, escaleno ou equilátero, tá certo? Então tem que ser classificado de acordo com os ângulos. Então vamos lá para nosso primeiro triângulo. Então nosso primeiro triângulo, você observa que tem esse ângulo mede 40, esse ângulo mede 50, né? 40 mais 50 já dá 90, aí nós temos um ângulo reto mais 90, que daria 180. Beleza. Meu triângulo tem um único ângulo reto, eu já sei que o nome dele é, muito bem, retângulo. Pronto. Nosso segundo triângulo, você observa que temos 60, 60 e 60. Nós temos 3 ângulos com mesma medida, ou seja, 3 ângulos agudos menores que 90 graus. Se ele tem 3 ângulos agudos, ele é chamado triângulo acutângulo. Beleza? Vamos lá. Nosso terceiro triângulo, observe que nós temos o ângulo menor, 30, nós temos 50 e nós temos 110. 3 ângulos com medidas diferentes. Mas o que a gente percebe aqui, que um desses ângulos é maior do que 90 graus, ou seja, é 110 graus. Se é maior que 90 graus, nós temos um ângulo obtuso, e se nós temos um ângulo obtuso em um triângulo, ele é classificado como obtusângulo. E o nosso último triângulo, você observa o ângulo menor de 40 e 2 ângulos de 70. Somando vai dar 180, é claro. Mas o que é que você vai perceber aqui? Que todos os 3 ângulos são agudos, porque todos os 3 são menores que 90 graus. E aí, se eu tenho um triângulo com 3 ângulos agudos, eu já sei que ele se chama acutângulo. Beleza? Então acertou quem chegou a essa conclusão, né? Acutângulo, ou retângulo, acutângulo, obtusângulo e acutângulo. Então, pessoal, essa foi nossa correção. Espero que vocês tenham tirado todas as dúvidas, certo?
faça aí a correção bem direitinha, prestando atenção em cada detalhe da explicação, certo? Então fique com Deus e até a próxima correção. Valeu, tchau, tchau.